Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael e eu sou consultor especialista em Asana aqui na Taskwork. E hoje nós vamos falar sobre uma das visões que está disponível aqui dentro do Asana e como a gente faz para utilizar ela desde a criação, os recursos que nós temos disponível dentro dela e as edições que nós conseguimos fazer e a forma que é benéfico a gente usar para o nosso projeto essa visão. E a visão que eu estou falando é a visão de Gantt. Nessa visão, a gente consegue planejar, organizar e acompanhar projetos no tempo. Então, nós temos uma linha visual das tarefas, né? Essas tarefas aqui, a gente tem uma visualização dela e a gente consegue fazer alteração da data de início, da data de término. Também podemos gerar dependências entre essas tarefas. E aí nós temos alguns tipos de dependência que eu vou explicar mais para frente. Como por exemplo, dependência de início a início, que quando uma tarefa iniciar, automaticamente uma outra tarefa também tem início. Esse é um dos exemplos, né, que eu estou citando, mas mais para frente a gente vai ver um por um e o que se trata cada uma dessas dependências. Então, para a gente adicionar esse recurso de visualização de Gantt, né, da visão de Gantt, primeiramente a gente tem que ter um projeto criado. Aqui dentro desse projeto a gente já tem algumas tarefas, alguns campos, né, que foram criados, algumas colunas, como responsável e data de conclusão. E para utilizar dentro da visão de Gantt, obrigatoriamente a gente tem que ter esse campo aqui de data de conclusão, porque ele dá um início e o término dessas tarefas. E essa visualização, essa visão, ela é justamente para isso, para a gente ter essas métricas de início e de término das tarefas dentro desse projeto. E aí eu vou fazer um passo a passo com vocês como a gente faz a adição dessa visualização, dessa visão aqui dentro do projeto. E primeiramente a gente vem até esse ícone aqui de adicionar guia, clicamos nele. E aqui a gente já consegue visualizar. Dentro dos populares, né, do que é mais utilizado dentro do Asana, nós temos a visualização de Gantt, a guia de Gantt. Quando nós clicamos para adicionar essa visão, ele faz essa pergunta aqui de configurações de dependências do projeto. E, e aí a gente pode absorver um intervalo. E aqui, absorvendo o intervalo, ele vai pegar o tempo que nós já definimos para essas tarefas e vai trazer para essa visão. E aí ele vai mostrar exatamente as datas que foram definidas, data de início e data de término, exceto se houver um conflito. Então, se tiver alguma data que encavale uma outra tarefa, ele não vai mostrar para a gente aqui dentro dessa visão. E aqui dentro na visão de Gantt, a gente também consegue gerar dependências entre as tarefas. Um exemplo disso, a gente tem essa opção aqui de término ao início, e essa dependência, a próxima tarefa, ela só pode iniciar quando a anterior dela tiver o seu término. Aí a gente tem mais outras três opções, essa outra opção aqui de término a término. Para essa tarefa ser concluída, obrigatoriamente essa também tem que estar concluída. Então, as duas precisam encerrar para essa segunda tarefa aqui também ter o seu término. Aí temos também uma outra aqui de início a início. E essa daqui é uma opção que as duas tarefas precisam iniciar juntas. Então, a tarefa seguinte só pode começar quando a anterior começar também. Temos essa aqui, por último, início a término. E essa dependência, a tarefa seguinte só pode terminar quando a anterior começar. Então, a tarefa anterior precisa começar para a outra ter a sua finalização, para ela terminar. Aqui nessa visão, a gente também tem a opção de adicionar a linha de base. E a linha de base é um recurso bem procurado pelas empresas, bem útil. E a gente pode adicionar ele nessa visão. A gente vem aqui em opções, opções de layout.
E aqui a gente vem no dia que a gente quer procurar essa linha de base. Então, eu definindo o dia aqui, ele vai me mostrar tudo que foi definido nesse dia para essas tarefas. Então, ele vai me mostrar o tempo que foi definido para as tarefas. Eu vou colocar um exemplo aqui, e eu vou colocar o dia de ontem. Definir aqui o dia de ontem. Aí a gente retorna aqui na visão, e esse quadriculado foi o tempo que estava definido ontem para essa tarefa. Então, a gente passa aqui, ó, e essa primeira tarefa, ela foi definida para o dia 28 de novembro até o dia 30 de dezembro. Aí, nesse tutorial, logicamente, eu estava mudando as datas, e aí ele mostra aqui para gente a data que foi definida agora, né, no dia de hoje, e esse quadriculado é tudo que estava definido no dia anterior. E aí eu posso marcar o dia que eu quero saber o que estava definido, né, no dia específico. Então, eu posso vir aqui no dia 16, ou eu posso ir aqui no começo do mês, e aí aqui dentro ele vai me trazer tudo que estava definido dentro desse dia. Então, as datas que estavam definidas, as dependências que foram geradas, e aí é bem legal que a gente tem, a gente consegue fazer um resumo de tudo que foi alterado aqui dentro desse projeto. E esse foi mais um vídeo sobre recursos do Asana. Nós vamos continuar fazendo publicações aqui no nosso site e aqui no nosso canal do YouTube. E eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal e continuem acompanhando o nosso conteúdo.